Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de departamento pessoal. Nós vamos fazer o capítulo 4, vamos falar de outros contratos. Na aula passada nós falamos sobre contratos, os contratos padrões. E hoje nós vamos estar falando de outros contratos, que seriam contratos de cooperativa. Vou até abrir a apostila aqui. Já estou até com ela posicionada aqui no capítulo 4. Aí o que nós vamos falar? É trabalhador autônomo, terceirização e cooperativas. Tá? Vocês podem ver aqui, que vai ter cooperativa agropecuária, cooperativa de consumo, cooperativa de trabalho, cooperativa de crédito, cooperativa de serviços e infraestrutura, cooperativa de saúde e cooperativa especial. São os tipos de cooperativas que nós podemos trabalhar. Então vamos lá para a página 59 da apostila de vocês. E como sempre, o autor das apostilas começa com o estudo de caso, do contrato de trabalho. Aí vai ter aquela conversa do João com a Sabrina, e hoje vai entrar a Roberta junto. Eles vão estar numa conversa, O João chegou, cumprimentou, a Sabrina chegou, cumprimentou o João, e assim sucessivamente. Aí o João fala assim, existem outros contratos, além de contrato por prazo determinado e contrato por prazo indeterminado, e esses foram o que nós vimos na aula passada. Tá? Aí a Sabrina vai falar, sim, existe, a Roberta já está te esperando. Aí, o que ela vai falar aqui para ele? João, hoje você irá conhecer sobre contratos de autônomo, contrato de trabalho de terceiros e cooperativa. Tá? Aí ele vai falar que está pronto para aprender, e a Roberta vai começar explicar. Então vamos lá, o primeiro contrato é o trabalhador autônomo, ok? Então, o que é o trabalhador autônomo, É todo aquele que executa atividades profissionais remuneradas sem vínculos empregatícios, tá? Sendo este profissional liberal ou não. Desta forma, o autônomo irá estabelecer as condições de trabalho e local a serem desenvolvidas suas atividades. Aí o João fala assim, poderia dar um exemplo de trabalhador autônomo? Roberta, claro. Coach. Tá? O profissional de coaching é aquele que tem mais chances com as mudanças que acontecem. Então, o profissional de coaching é o que mais tem chances com as mudanças que acontecem. Assim como trabalhando de maneira autônoma, isso porque a quantidade de pessoas que buscam novas posições, profissões e até mesmo de um caminho que o ajude a crescer, faz com que busque por profissionais renomados aumente. Então, por exemplo, vamos pegar a situação que estamos vivendo hoje, Isso faz com que pessoas com mente empreendedora busquem sempre alternativas. Tá aí que entra o profissional de coaching. Podem ver aqui, a quantidade de pessoas que buscam novas posições, profissões, e até mesmo de um caminho que o ajude a crescer, faz com que a busca por profissionais renomados aumente. Ok? Aí aqui, eu já expliquei anteriormente que um coach faz, o que um coach faz e a sua importância para os outros profissionais. Por isso, na hora de listar exemplos de trabalho autônomo, não poderia deixá-los de fora. Tá? Então aí está falando da importância do coaching, Aí aqui o João vai falar assim, e quais são as vantagens de ser autônomo? Então vamos lá. Uma das vantagens que alguns identificaram de imediato é a possibilidade de definir seu próprio horário de atividades, ou seja, ele não precisará seguir o modelo fixo definido por uma empresa ou patrão, com horário fixo para entrada e saída. Desta forma, poderá conciliar melhor suas atividades profissionais com outras necessárias à sua vida, como lazer, práticas de exercícios, momentos com a família e outras coisas. Outro ponto a favor: o profissional não tem que prestar obediência a uma figura superior, seguir uma hierarquia necessária em empresas, como forma de garantir melhor organização e controle sobre as coisas. A ideia de subordinação, hierarquia, patrão, receber ordens não é bem aceita por muitas pessoas. Entretanto, é preciso lembrar que o profissional autônomo não poderá ser alguém indisciplinado e irresponsável.
pois assim jamais conseguirá trabalho. Há maior flexibilidade quanto a horários, nível de disciplina e outras coisas, mas sempre será necessário manter controle e procurar organizar-se o melhor possível. Bem, os autônomos, em geral, não precisam apresentar algum certificado sobre suas habilidades, mas isso não quer dizer que não precisa estar preparado para suas atividades. E é bom lembrar que, sendo um prestador de serviço, o profissional autônomo também precisa preencher certos requisitos para fazer serviços em uma determinada empresa ou para uma pessoa, né? Outra vantagem é a carga tributária, menos pesada, para um profissional autônomo, né? Aí o João vai falar, e quais são as desvantagens? Aqui nós falamos das vantagens que se tem de ser um trabalhador autônomo. Agora o João está perguntando das desvantagens, tá? Aí o Roberto vai falar, o fato de não assumir vínculo empregatício, por outro lado, não permite certos privilégios trabalhistas, como carteira assinada e os benefícios que ela permite, 13º, férias, FGTS, folga semanal remunerada, tá? Horas extras e assim por diante. Sendo autônomo, você terá que pagar sozinho o seu INSS para garantir sua aposentadoria. Mas aí entra outra vantagem. O valor a pagar é menor, correspondente a 11% do salário mínimo. Então, por exemplo, vamos fazer o cálculo aqui. Hoje o salário mínimo ele está em 1.100, tá? Vezes 11%. Então, o valor que ele vai ter que pagar é R$121, ok? Muitos benefícios que o empregado pode usufruir dentro de uma empresa, seja pública ou privada, não são concedidos ao autônomo, como vale transporte, plano de saúde, vale refeição diária, gratificações, estabilidades, como cargos públicos, né? E outros. O autônomo, em geral, não possui uma renda definida, o que pode prejudicar o controle do orçamento e a programação para o futuro. O fato dele responder por seus próprios erros poderá ser ou não vantajoso, dependendo da ocasião. Ok? Aí o João diz assim, ó, tem vantagens e desvantagens, mas o autônomo só contribui com o INSS e os impostos. O autônomo também paga tributos, como o Imposto sobre Serviço, que é o ISS. Mas a maior parte deles está ligada à renda que ganha e à previdência. Como ele contribui? O João pergunta. Aí assim, ó, o trabalhador autônomo deve contribuir para o INSS por conta própria, preenchendo a guia de previdência social, que é o GPS, tá? E a terceirização? Aí o Roberto vai falar sobre isso. Terceirização. Entende-se por terceirização todo o trabalho, o processo pelo qual uma instituição contrata outra empresa para prestar um determinado serviço. Então aqui pode terceirizar algum serviço. Sim, ela vai falar, né? Que ela vai explicar. Os exemplos de terceirização mais comuns relacionam-se com a prestação de serviços específicos, tais como limpeza e segurança. Quando você vai ao banco, por exemplo, pode notar que os vigilantes não são empregados do próprio banco, mas de uma empresa especializada em segurança, o que também é bastante comum em edifícios comerciais, escolas, fábricas e outros. Isso daí, por exemplo, você vai num banco, você vai reparar que o segurança ele tem um uniforme e tem a marca da empresa a qual ele trabalha. Tá? Então aquela empresa que o banco contrata, a gente fala que é terceirizada, né? Então, por exemplo, a segurança não é do banco, é de uma outra empresa. Então isso é um serviço terceirizado. Ok? Aí, João, mas por que terceirizam, né? Roberto tem assim, ó, tem relação com a diminuição dos custos com funcionários. Afinal, para as empresas, sai mais barato que parte de sua mão de obra seja contratada por terceiros, em vez de mantê-los sob sua tutela, o que eleva os gastos com direitos trabalhistas e eventuais problemas de segurança do trabalho, como indenizações e outras questões. Isso é fato, né? Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do banco que foi citado aqui. Se o banco contrata os seguranças, que ficam por conta deles mesmos, tá? Esse custo vai ficar muito mais alto para o banco, né? Então, por exemplo, já pensou depois ter que demitir, tá? Então, eles pensam tudo na carga tributária aí dos impostos, tá? Por exemplo, isso evita
um alto custo com demissão e tudo mais. Aí o João vai perguntar assim, ó, qualquer área pode ser terceirizada? A Roberta falou assim, ó, em 1993, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, proclamou os 3 requisitos básicos em uma terceirização. Vamos lá. O primeiro requisito é que a terceirização não atinge a atividade fim da empresa. Por exemplo, indústria automobilística pode terceirizar segurança, limpeza, manutenção, restaurantes, setor de pessoal e etc. Menos a montagem final dos automóveis. Então, por exemplo, para uma empresa que monta automóveis, a montagem tem que ser da própria empresa, não pode ser terceirizada. Agora, aqui a manutenção, segurança, os outros, todos podem. O segundo requisito é a impessoalidade, evitar que a empresa terceirizada contrate ex-empregados dos tomadores, remunerando a menor pelo mesmo trabalho realizado. Tá? Isso aqui é bem interessante. Tá? Então, evitar que a empresa terceirizada contrate ex-empregados dos tomadores. Por exemplo, vamos pegar aqui como exemplo a Ford. Tá? Então, por exemplo, essa terceirizada não pode pegar ex-funcionários da própria Ford para fazer o trabalho que eles já faziam dentro da empresa. O terceiro requisito é a ausência de subordinação direta. Manter no local um encarregado que seja da empresa terceirizada e não do tomador, para evitar subordinação. Tá? Então, por exemplo, nós contratamos uma empresa terceirizada, a empresa tem que mandar um encarregado para tomar conta desses funcionários, tá? Para que não seja, para evitar uma subordinação. Por exemplo, eu sou o dono da empresa, aí eu que vou mandar, eu que vou dar ordens, né? Aqueles funcionários vão ficar subordinados a mim. Não, isso é um terceiro requisito que não pode acontecer. Tá? Então a empresa tem que mandar um encarregado para eles. Mas em 2017, no governo Temer, ocorreu mudanças efetivas pela reforma trabalhista, que alterou a Lei 6.019/74 e passou a regulamentar a prestação de serviço a terceiros pelas empresas, ou seja, a reforma trabalhista sistematizou a terceirização no nosso país e trouxe novidades para as empresas que fornecem mão de obra, pois, contrariamente ao que era decidido na Justiça do Trabalho atualmente, considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua própria atividade. Aí já mudou essa parte aqui, ó. É porque aqui, ó, a montagem final poderia ser só da empresa. Agora, com essa nova mudança que ocorreu em 2017, tá? Inclusive sua atividade principal pode ocorrer, ok? Aí, João, antes era proibida a atividade fim, hoje pode. Sim, agora é possível que um colégio terceirize professores, ou que um hospital terceirize os médicos e enfermeiros, por exemplo. Quais são os direitos do trabalhador terceirizado? O trabalhador terceirizado terá todos os seus direitos mantidos, 13º, férias com adicional de 1/3, pagamento de hora extra, recolhimento de FGTS, tá? Adicionais de insalubridade e periculosidade, isso aqui nós já falamos na aula passada, adicional noturno e demais direitos, né, previstos na CLT. A limitação se dá em relação aos direitos previstos em acordos ou convenções coletivas, que não serão aplicadas aos terceirizados. Nesse caso, caberá à empresa optar por estender esses direitos a esses empregados. Aí o João, qualquer empresa pode ser terceira. Aí Roberto vai explicar para eles, as empresas que desejarem trabalhar com a terceirização de serviços deverão comprovar capital mínimo conforme a quantidade de funcionários da seguinte forma. 10.000 até 10 funcionários, 25.000 de 11 a 20 funcionários, 50.000 de 21 a 50 funcionários, R$100.000 de 51 a 100 funcionários e 250.000 mais de 100 funcionários. Aí o João, sobre a subordinação, não pode gerar problemas. Por exemplo, se eu for terceiro em uma organização e o contratante me passa uma ordem,
eu terei que obedecer? Aí o Roberto vai falar, sim, isso irá gerar problemas, mas o colaborador terceiro deve somente obedecer ao empregador terceiro, ou seja, não deve obedecer ao contratante. Tá? Então, por exemplo, se você é terceirizado, você vai seguir as ordens da pessoa para que você trabalha, tá? Para a empresa que você trabalha, e não para a empresa que contratou a empresa a qual você trabalha. Tá? Então é isso que ele está falando aqui. Ó. Por exemplo, vamos com um exemplo aí. Eu contratei a empresa X. Tá? Então o funcionário que está lá, o terceirizado, ele tem que seguir as ordens do proprietário da empresa X e não a minha ordem, tá? Porque ele é funcionário da empresa X e não da minha empresa, tá? Ele presta serviços para mim, mas ele tem que seguir ordem do proprietário da empresa X, ok? Aí agora nós vamos falar sobre cooperativa, tá? O que é uma cooperativa? Cooperativa é uma organização constituída por membros de determinado grupo econômico ou social, que objetiva desempenhar em benefício comum determinada atividade. Cooperativa nada mais é, por exemplo, vamos montar uma cooperativa de escola, tá? De cursos profissionalizantes. Então nós vamos reunir, nós vamos sentar, vamos chamar vocês, por exemplo, ou vocês me chamam, a gente vai sentar e organizar uma cooperativa. Tá? Então, por exemplo, a escola de curso profissionalizante não vai ser só minha, vai ser de todos nós. Tá? Então não vai ser do Célio, não vai ser de vocês, não vai ser só de vocês, vai ser de todos nós. E, por exemplo, no final, nós vamos dividir o lucro. Tá? Por exemplo, nós vamos receber dos nossos alunos, e depois nós vamos partilhar esse lucro. Isso que seria uma cooperativa. Tá? Aí o João fala assim, como assim grupo econômico? Poderia citar um exemplo? O Roberto fala assim, sim. Imagine um pequeno agricultor de cana-de-açúcar. Sozinho no mercado ficará difícil. Ele se une a outros agricultores e forma uma cooperativa. E a cooperativa pode dar certo? Como funciona? Aí o Roberto vai falar, se o pensamento for de cooperar um com os outros, sim. Pense comigo, um pequeno produtor não é nada, mas vários pequenos juntos se tornam grandes. São e devem ser respeitados. A cooperativa ainda é a única maneira de sobrevivência do produtor, em especial do pequeno e do médio produtor. Aí as premissas, as premissas do cooperativismo. Quais são? Identidade de propósito e interesses, ação conjunta, voluntária e objetiva para coordenação de contribuição e serviços, obtenção de resultado útil e comum a todos. Aí o João vai falar, todo setor pode ter cooperados? Aí o Roberto vai falar, sim, mas com algumas condições que ela vai explicar. Então vamos lá. Os gêneros de uma cooperativa. Tá? Uma cooperativa pode adotar qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que o objetivo seja sempre o de eliminar intermediários, baratear custos e diminuir preços por meio da racionalização e da produção em grande escala. Quais os tipos de cooperativa, o João pergunta? Aí a Roberta fala que tem vários, nós vamos passar por eles agora. Tipos de cooperativa. O perfil de uma cooperativa sempre estará de acordo com os que seus associados, porque cooperativa e cooperados encontram-se para satisfazer objetivos específicos. Uma coisa está ligada à outra. O que pode variar são os tipos de cooperativas. Aí nós vamos falar sobre esses tipos. Cooperativa agropecuária. Como o próprio nome sugere, reúne produtores rurais. Dentro desta área, os principais serviços podem ser a compra em comum de insumos, tá? A venda em comum da produção dos cooperados, a prestação de assistência técnica, armazenagem e industrialização. Então, por exemplo, imagina você tem lá um sítio, vamos colocar uma propriedade rural, não vamos definir sítio, chácara, nada.
Você tem uma propriedade rural e você planta arroz, tá? Aí imagina para você armazenar, você vai fazer a colheita, tá? E depois você vai armazenar. Você teria que ter um galpão para fazer isso. Quando se tem uma cooperativa, como que seria? Por exemplo, reúne vários produtores rurais, tá? Que tem várias propriedades rurais, e vocês vão armazenar no mesmo então todo mundo vai armazenar no mesmo local, tá? Vocês vão fazer compras de insumo, por exemplo, já pensou? Dependendo do tamanho da propriedade rural que você tem, você vai comprar um determinado número de insumos, tá? Só que, por exemplo, talvez fique mais caro. Por quê? Aí na cooperativa, o que vocês vão fazer? Vamos pegar assim, vai juntar 10 pessoas que têm propriedades rurais. Aí o que acontece? Tá? Vai ficar mais barato, porque vocês vão comprar em mais quantidades esses insumos. Então vai baratear o preço. Tá? A venda, a mesma coisa. Por exemplo, vamos pegar assim que eu colhi 10 sacas de arroz. Tá? Aí o que vai acontecer? Tem alguém que queira comprar de mim, que queira comprar 20 sacas, eu não vou ter. Então, na cooperativa, o que vai acontecer? Por exemplo, eu tive 10 sacas, o José teve 15, o João teve 35. Aí o que vai fazer? Vai dividir, vai comprar 20 sacas de arroz. Tá? Então pega lá, por exemplo, 5 do Célio, 5 do José, 5 do João e 5 do Sebastião. Tá? Para dar as 20 sacas que a pessoa precisa. Tá? Aí armazenagem, a prestação de assistência técnica fica só com um lugar. Tá? Então a cooperativa é muito válida. A cooperativa de consumo reúne consumidores de bens de uso pessoal e doméstico. Supermercado, por exemplo. Seus serviços são a compra em comum desses bens. A cooperativa de trabalho reúne trabalhadores. Seu serviço consiste em conseguir clientes ou serviços para esses cooperados. Fornece capacitação e treinamentos técnicos, entre outras possibilidades. Já a cooperativa de crédito. Por exemplo, vamos pensar em Franca, cooperativa de crédito em Franca. Nós temos o Sicoob, tem vários bancos, né, com o nome Sicoob, né? E cada um, depois a gente passa para ver a gente localiza na internet e eu mostro para vocês. Ó. Reúne a poupança das pessoas, oferecendo crédito e valorizando as aplicações financeiras dos cooperados. No Brasil, atualmente, elas são fechadas, ou seja, restritas a algumas categorias profissionais, por exemplo, produtores rurais ou trabalhadores de uma empresa. Só para citar alguns exemplos. Há cooperativas de serviço e infraestrutura. Reúne pessoas com necessidade de alguns serviços, como eletrificação, telefonias rurais, saneamento básico, entre outros. Cooperativa de saúde. Reúne profissionais ou usuários de saúde. Nesse caso, junta em um mesmo ramo cooperativas de trabalho, como médicos, dentistas, psicólogos, cooperativas de consumo, consumidores de plano de saúde, né? Aí tem a cooperativa especial, é uma alternativa de organização para índios e pessoas com algumas deficiências físicas ou mental, que conservam suas capacidades produtivas. Aí o João vai falar assim, ó, então se for pequena escala não pode. A Roberta, não, as mais comuns são essas. Aí João, e a questão financeira, como funciona essa parte? Aí Roberto fala assim, ó, quem for cooperado tem que entrar com um capital social, onde cada grupo de cooperativa deverá elaborar um projeto de viabilidade econômica, especificando quais são essas instalações e equipamentos para calcular o valor com a qual cada um deverá contribuir. O capital será subdividido em cotas, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no país. Aí o João vai falar assim, ó, então cada cooperado tem uma cota. Roberta, sim. Nenhum associado poderá subscrever mais de 1/3.
tá, do total das cotas partes. João, ninguém pode ter mais do que o outro em relação às cotas? Roberta, não, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento financeiro do cooperado, ou transformados ainda em relação à área cultivada, ou ao número de plantas e animais em exploração. Aí João, eles mesmos administram. Aí Roberta, eles possuem um estatuto, nele constam as linhas gerais de seu funcionamento. Trata-se do contrato que os cooperados fazem entre si. Deve conter no mínimo a denominação sede, prazo de duração, área de ação, objeto da sociedade, fixação do exercício social e da data de levantamento da balança geral e a forma de administrar. Aí João, aqui vocês são cooperados? Ah, Roberta, não, mas contratamos para as cooperativas. Tá? Aí João, como que funciona? Roberta, o processo é igual aos demais. Recrutamos, na cooperativa eles fazem o contrato de trabalho. Antes de nós passarmos para as questões, tá, eu vou falar sobre as cooperativas de crédito aqui e cooperativas de saúde, que são as mais comuns que a gente vê aí no dia a dia. Eu vou abrir a internet aqui. Aí aqui vamos colocar aqui, ó, cooperativas de crédito. No Brasil. Vamos colocar aqui, ó, quais são as cooperativas de crédito no Brasil. Se nós pegarmos por imagem, nós vamos ter o Sicoob, né? Aí, por exemplo, tem vários. Ah, e a cooperativa, o interessante é que ela sempre vai mostrar, vai ter esse logo aqui, ó. A marcação dela vai ser esses dois pinheiros aqui. Quer ver? Vamos pegar. Aqui é o Sicoob que eu comentei, né? Por exemplo, Cressol, ó, é o sistema de cooperativa. Vamos ver de qual empresa. Cressol. Cressol qualifica sua estrutura de governança e modernizou sua gestão, criando diretoria executiva nas cooperativas Central e Confederação. Tá, vamos ver o que ela... Isso aqui é uma das cooperativas de crédito. Aí tem, ó, Fecopar, vamos ver o que ele... A organização do sistema sindical cooperativo. Aí, OCEPAR. Isso aqui é o que tem dentro desse sistema aqui da OCEPAR, tá? Aí tem a missão e a visão. Ó, a missão: representar e defender os interesses do cooperativismo e sindicalismo cooperativo paranaense perante as autoridades constituídas e a sociedade, bem como prestar serviços adequados ao pleno desenvolvimento das sociedades cooperativas e de seus integrantes. Tá? As ações decorrentes da missão. Então, integrar-se ao sistema cooperativo nacional e mundial na preservação e aperfeiçoamento de seus próprios princípios. Coordenar, liderar, mobilizar, zelar, defender o cooperativismo paranaense. Elaborar estudos para discussão com o governo, objetivando os estabelecimentos de políticas de apoio. A visão: ser reconhecida por suas cooperativas registradas, cooperados e comunidade, pela sua liderança em prol do desenvolvimento cooperativista do estado do Paraná. E tem a Sescop, né, que também vai falar do que é a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem de Cooperativismo. Tá, então tem várias opções aí. Vamos fechar isso aqui, vamos abrir um outro. Vamos até lá em todos. Ó, portal do cooperativismo financeiro. Vamos ver o que Ó, o Brasil possui pouco mais
de 800 cooperativas de crédito, 34 centrais estaduais e 4 confederações, sendo alicerçados basicamente em 5 sistemas de crédito, seja eles Sicoob, esse nós temos em Franca, né? Sicredi, também temos em Franca, Unicred, Ailus e Cressol. Esses aqui nós não temos aqui, pelo que eu saiba, né? Esses dois aqui nós temos. Aí aqui, ó, cenário mundial e cenário brasileiro. O cooperativismo no Brasil destaca-se com o ramo de crédito, onde nos destacamos com a 16ª posição no mundo em expressão de cooperativismo de crédito. No Brasil, o cooperativismo de crédito iniciou em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, no ano de 1902, por iniciativa do padre suíço Theodor Amistad, que em conjunto com outras 19 pessoas fundou a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Logo nos primeiros anos, as cooperativas espalharam-se pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Além das 25 cooperativas de créditos fundadas por, acho que é a Amistad mesmo, né? Outras foram fundadas e transformaram-se na realidade de muitos municípios. Em 1964, olha, 62 anos depois, por ocasião da ditadura militar e de uma legislação mais restritiva, as cooperativas do Brasil enfrentaram duras restrições, e o crescimento sustentado foi retomado apenas após importantes conquistas por ocasião da Constituição Federal de 1988, que reconheceu a importância das cooperativas de crédito. Atualmente, a rede de atendimento das cooperativas no Brasil representa 18% das agências bancárias do país, enquanto que os depósitos totais administrados ultrapassam 6% do total, sendo que as cooperativas de crédito somadas ocupam a 6ª posição no ranking de volume de ativos, depósitos e empréstimos, estando, portanto, entre as maiores instituições financeiras de varejo do país. Tais números demonstram o grande desafio a ser superado pela cooperativa brasileira, que apesar de darem ao Brasil o 16º maior volume de ativos de instituições financeiras cooperativas do mundo, ainda possui um mercado potencial muito grande para crescimento. O Brasil possui pouco mais de 800 cooperativas de crédito. Aí vai falar daquelas que nós já havíamos falado, né? A opção por reunirem-se em sistema é uma resposta às grandes concorrências encontradas no mercado financeiro brasileiro, sendo que essa é a única alternativa para fazer frente aos grandes conglomerados financeiros existentes. E hoje tem essa parte aí dos bancos, por exemplo, estão os bancos digitais, né? Por exemplo, Nubank, vamos pegar um outro aí que está, o Neon, são bancos que estão crescendo, e Inter, né? O Inter, inclusive, patrocinou São Paulo até o ano passado. São bancos que entraram, por exemplo, teve até uma reportagem, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Que o Nubank ultrapassou o Banco do Brasil. Nubank ultrapassa Banco do Brasil. Quer ver? Olha aqui, ó. Vamos pegar. Esse é da revista Veja, tá? Nubank já vale mais do que o Banco do Brasil. Thelma Fitch, né, desponta como o 4º banco mais valioso do país. É o roxinho que eles falam, né? O cartão por causa do roxinho. Ó. O Nubank finalizou mais uma rodada de captação. Levantou 400 milhões de dólares junto a investidores, o que deixou a fintech, né, que eles falam, como uma avaliação de 25 bilhões de dólares. Assim, o Nubank ultrapassa o Banco do Brasil em valor de mercado, que vale atualmente 18 bilhões de dólares. Entre os bancos mais valiosos do país, está atrás apenas de Itaú, Bradesco e Santander. Lembrando que o Santander tem no Brasil, mas ele não é um banco brasileiro, né? Vamos pegar aqui, ó. De qual país é o Santander?
Espanha, tá? O Santander é um banco espanhol. O Grupo Santander, né, é da Espanha. Então, por exemplo, então aqui nós vemos, ó, Bradesco é Brasil, Itaú Brasil, Banco do Brasil também, né? Mas, por exemplo, ó, o Itaú é um banco brasileiro, o Bradesco também. Então ele fica atrás de 3 bancos, né? De 2 bancos brasileiros, porque o Santander é um banco espanhol, tá? A origem do Santander é espanhol. Então vê como está crescendo, né, os bancos. Então se a gente procurar aqui, ó, bancos digitais no Brasil. Ó, tem o banco Bari agora também, né? Então aqui, ó, nós vamos ter aí, vamos pegar aqui os bancos digitais. Aqui ele vai falar dos 9 melhores bancos digitais. Pegou o ranking, né? Aí o que é o banco digital? Já que nós estávamos falando da cooperativa de crédito, né? Bancos digitais são instituições bancárias regulamentadas pelo Banco Central e protegidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Desta forma, os depósitos feitos em contas digitais têm a mesma proteção de um banco convencional. Então vamos lá. Banco Pan, Santander, Banco Inter, o BMG, que é o Banco de Minas Gerais, o Neon, o C6 Bank, o Nubank, o Agibank e o Banco Original. São todos bancos digitais, né? Então ele vai falar do Banco Pan, vai falar do Santander, do Banco Inter, do BMG, do Neon, do C6 Bank, do Nubank, do Agibank. O Agibank trabalha muito com empréstimo para aposentado. E o Banco Original. Tá? E aí tem outros bancos aí que, por exemplo, 3 contas digitais no exterior para brasileiros. Além dos bancos digitais com sede em território nacional, em alguns casos, brasileiros podem abrir conta em instituições estrangeiras, mantendo o saldo em moeda mais forte do que o real. Essas empresas permitem que a conta seja aberta com o documento brasileiro, mas é preciso ter um endereço no país onde esses bancos atuam para que possa ser emitido ou enviado o cartão de débito. Nesses casos são incluídos, né, o Banco N26, conta Borderless Wise, né, e Revolut. Então são outros bancos aí que... Mas não é o caso aí da gente ficar... Então existe essas... No caso de cooperativa médica, né, quer ver? Cooperativa de saúde. Cooperativa de saúde. Aí nós temos aí as conhecidas aí que... Vamos lá. Ó, Copersan. Vamos pegar aí... Vamos usar, né, a imagem. Copenorte, Copsaúde, Coplife. E todas elas, ó, pode ver que tem os pinheiros, né? Por exemplo, a Unimed é uma cooperativa, né? Ó, Unimed, tudo sobre a maior cooperativa de saúde. Então, por exemplo, eu conheço a maior cooperativa de saúde do mundo. Então, que é a Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, ou Unimed. É a maior operadora de planos de saúde do Brasil. Antes de nos aprofundarmos na Unimed em si, é necessário entender que uma cooperativa é uma associação, um grupo de pessoas ou empresas com similaridades, que busca optar vantagens comuns. Por isso, a união é muito importante, porque as forças são somadas. A partir disso surge a Unimed em novembro de 1975, um grupo nacional de cooperativas médicas, cada uma com autonomia própria e sendo gerida pelos seus membros, mais uma ajudando a outra. Aí vai falar, né, dos números, né,
que se possui a cooperativa da Unimed. Tá? Então tem aí o que se fala da Unimed. Isso falando em planos de saúde, né? Cooperativa de saúde. Tem outras também, né? Vamos pegar uma outra aqui, a CopLife, cooperativa de saúde. Isso aqui vai abrir por exemplo, Cop Saúde. Então aí tem os direitos e deveres, né? Tem a simbologia. Aqui, ó, o que significa? Pinheiros, símbolo de imortalidade e da fecundidade, pela sua sobrevivência em terras menos férteis e pela facilidade na sua multiplicação. Os pinheiros unidos são mais resistentes e ressaltam a força e a capacidade de expansão. Então, por isso o símbolo dos pinheiros, né? Então, são as cooperativas aí que, igual Franca, nós temos cooperativas de café. Vamos pôr aqui, ó, cooperativa de café. Vamos ver aqui. Vamos pegar uma cooperativa de café de Franca, por exemplo. Ó, Cocapec, né, que é uma cooperativa aí de Franca. Então nós temos várias, se a gente for procurar aí as cooperativas, nós teremos várias cooperativas aí para comentar. Então, cooperar, quando a gente fala em cooperativismo, né, como o próprio nome fala, são várias pessoas cooperando para por um bem comum, né? Todos têm a mesma intenção, para que tenham o mesmo resultado em relação, para se tenha mais resultados, né? Juntos do que cada um por si. Essa é a intenção da cooperativa, ok? Então aí nós temos um questionário na página 67, que vocês vão responder para mim o que é o trabalhador autônomo, tá? Quais são as vantagens e desvantagens do trabalhador autônomo, o que é a terceirização. Vocês vão comentar sobre a terceirização, suas regras e suas limitações. O que é uma cooperativa, tá? Comente sobre os tipos de cooperativa, é o que nós terminamos de falar. Na aula que vem, no capítulo, nós vamos fazer a 5ª aula e o capítulo 5. Nós vamos falar de salários e adicionais, ok? Então, na aula de hoje, vocês vão responder esse questionário para mim. Como de costume, vocês vão tirar foto e me mandar. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter sido claro nas explicações. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.